Boa noite, meus irmãos. Aqui nós vamos começar, dar continuidade, na verdade, né? Porque no Instagram aqui nós temos só 1 hora, dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos hoje com um convidado especial, Renato, dos Arautos do Evangelho, e ele está nos formando com relação a um tema muito interessante, as virtudes que combatem os 7 pecados capitais. Então, vamos aguardar aqui que ele entre novamente aqui na nossa live para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo. Nós estamos falando sobre os pecados capitais, né? Que é o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a impureza, a gula e a preguiça. E as virtudes que combatem esses pecados, a igreja classifica em 7 virtudes cardeais e virtudes teologais. As virtudes cardeais é a prudência, justiça, fortaleza e temperança. E as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então, vocês que estão voltando aqui conosco, sejam bem-vindos. Nós vamos dar continuidade aqui o nosso conteúdo. Nós estamos falando sobre as virtudes que combatem os 7 pecados capitais, com o nosso convidado especial de hoje, o Renato, dos Arautos do Evangelho. Nós vamos aguardar só um instante para que ele entre novamente aqui na nossa live e dê continuidade ao conteúdo que nós estamos abordando. Vamos ver aqui se ele entra. Sabina, seja bem-vinda. Rosinei, seja bem-vinda. Denilson, seja bem-vindos. Meus amados, mande o aviãozinho aí para chamar mais pessoas. Sabina, Silva, seja bem-vinda. Deus seja louvado. Opa, o Renato entrou. Vou fazer aqui o convite a ele. Reconectando aqui novamente com o Renato. Olá, Renato, seja bem-vindo novamente. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? Vamos lá, porque ainda tem assunto bastante aqui, viu? Isso, mas agora dá para concluir que é 1 hora, né? Pois bem. Então, Beatriz, nós estávamos falando, concluindo, né, a questão da inveja, e como você havia feito uma pergunta sobre como lidar com quem tem inveja de nós, né? Rezar por eles, né? Eles tornam-se nossos inimigos, e aí, a partir de então, devo eu rezar, pedir, né, a Deus, intercessão dos anjos, Nossa Senhora, para que aquela pessoa se converta ao mundo de vida, né? Quer dizer, isso já deve fazer parte da nossa rotina mesmo, né? As orações que fazemos diariamente, incluir sempre essas pessoas, né? E quando eu me deparo visivelmente, aí eu aumento mais as minhas orações, né? E outra coisa importante, Renato, além de orar, né, rezar por essas pessoas, perdoar, né? Porque às vezes a inveja ela nos causa muito mal, né? Perseguições, né? Maltrato, a pessoa degride a nossa imagem. Então, a questão do perdão, o perdão vai ser para mim, né? Eu perdoar, eu vou tirar aquele peso do meu coração, aquela sujeira do meu coração. Vou perdoar e vou orar para a pessoa que tem inveja de mim, não é isso? Exatamente. Esperar, né, sobretudo, na verdade, ter o coração aberto para o perdão, porque às vezes a própria pessoa não quer pedir perdão, né? Porque acha interessante, né? As pessoas, às vezes, que têm esse vício, muitas vezes qualificam todos os outros com o mesmo procedimento que ela tem, né? É um mal também de quando a gente cai, assim, tem de fato o vício já enraizado na alma, né? Nós temos a tendência de achar que as pessoas pensam como nós pensamos. Então é isso, é ter a alma predisposta para perdoar, né? Se a pessoa não pedir perdão, quer dizer, aí já não é comigo, né? Mas ter a disposição para que a pessoa venha a perdoar. E uma coisa interessante é o seguinte: quando a pessoa está num processo, né, também de conversão, que ela está saindo do mal,
do mau caminho e a gente está vendo aquele progresso na alma da pessoa, eu devo admirar e incentivar, né? As pessoas têm muitas vezes o mal de acusar os outros, porque às vezes vivia numa vida errada, publicamente, se converte, passa a ir à igreja, passa a rezar, aí vem aquela célebre expressão, né? Ou acusação. Ah, só quer ser santo. E aí a resposta eu acho que tem que ser essa mesmo. Eu quero mesmo, só quero ser santo. Porque para chegar no céu só dá para chegar se for santo. Né? Bom, vamos caminhando aqui para a próxima virtude, que tem como oposição a avareza, né? Avareza. O que é avareza? São palavras, às vezes, que as pessoas nem conhecem muito, viu, Bia? Até pela falta enfim, né, do aprofundamento na catequese, tem muitas pessoas que não têm conhecimento, não sabem o que significa. O que é avareza mesmo, hein? A avareza é o vício que nos leva a ter apego aos bens materiais. Né? Ou seja, normalmente a avareza é atribuído erroneamente a pessoas de posses. Né? As pessoas de posses, né, os ricos, os milionários, as pessoas que têm muito dinheiro, elas podem ter talvez uma tendência maior para cair nesse vício, né? De estar viciado de fato em ser avarento. Mas a avareza nada mais é do que fazer o uso das criaturas como o fim último. E exatamente não é isso. Quando nós temos diante de nós os nossos bens materiais que conquistamos com o suor do nosso trabalho, tudo isso que nós temos tem como finalidade esse meio aqui, né? Ou seja, essa passagem que nós estamos tendo para a vida eterna. Então, quando o indivíduo faz dos seus bens materiais o seu fim último, é como o próprio Jesus vai nos dizer que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, às vezes a pessoa faz pode ser uma pessoa mais pobre do mundo, ela pode ser apegada a uma bicicleta, mas isso é suficiente para tornar a pessoa uma pessoa avarenta. Então, uma perguntinha, Renato. O pobre de bens, de posse, ele pode ser um avarento? E o rico pode não ser um avarento? Perfeitamente. Conheço muitos ricos de uma generosidade incrível e conheço muitos pobres de uma avareza impressionante, gigantesca, né? Porque a avareza não está ligada à condição social. A avareza está ligada a um estado de espírito, né? Pessoa que abraça uma mentalidade, uma forma de viver e acha que a vida nessa terra é tudo. E daqui, né? Então ela vai ter que aproveitar ao máximo e não tem generosidade, né? Eu quero lembrar aqui uma coisa interessante que eu tirei enfim, né? Que está na própria Escritura. Nós vamos ver no primeiro livro da Bíblia, né? O livro do Gênesis, quando Deus, então, cria o homem e assim ele determina: crescei e multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Quer dizer, quando Deus determina isso ao homem, ele colocou as criaturas à nossa disposição. O ser humano, a criatura humana, ela é a obra-prima de Deus e, portanto, está acima de toda e qualquer natureza. Né? Natureza em si. Claro que o homem tem que fazer bom uso da natureza. Infelizmente, vou tocar num ponto aqui, mas não vou me alongar muito não, porque esse é um ponto um pouco polêmico. Mas hoje, por um certo filão de pensamento, né, revolucionário, a natureza humana praticamente virou a pior imundície do mundo. Né? Por quê? Porque querem colocar o homem... Enfim, nós de fato reconhecemos que somos causadores de muitos males, né, na própria natureza. Eu estou me referindo aqui a questões ecológicas, né? Mas não é por isso que o homem vai deixar de ser superior a todas as outras criaturas, porque foi assim que Deus colocou, foi assim que Deus impôs na ordem da criação e na hierarquia da própria disposição das coisas, né? Mas quando eu faço mau uso da natureza, e eu uso para mim de maneira egoística e avarenta, aí sim eu cometo um pecado grave. Porque a natureza Deus colocou diante de nós
para nos servir, né? Ou seja, eu tenho dentro de mim os animais, as plantações, as hortaliças, as frutas, né? Quer Do dizer, tudo isso... servir e nós cuidarmos, né? Exatamente, exatamente, né? Cabe a nós sabermos usufruir de tudo isso para o bem comum, né? Para o bem de todos. Quando, evidentemente... Infelizmente foi isso que o homem não fez, né, Renato? Está claro, destruindo a natureza, né? exatamente. Então, quando a gente se depara com uma sociedade hoje altamente egoística, avarenta, porque essa mentalidade da avareza, ela está hoje enraizada não só nos homens, individualmente falando, mas no conjunto dos homens, né? Nas nações e por aí vai, então causa esse dano geral, né? Quer dizer, todo mundo sai prejudicado, justamente por causa disso. Ou seja, aí você vê, quando a gente vai analisando cada vício, nós vamos percebendo que um mais ou menos tem a ligação com o outro. Ou seja, a partir do orgulho, né? O orgulho que é a raiz de tudo, no final das contas, o avarento, ele é um orgulhoso. O invejoso, né? Ele é um orgulhoso. Tudo tem ligação uma coisa com a outra, né? Então, Deus, quando ele criou o homem, o colocou na terra, é inteiramente legítimo eu correr atrás dos meus bens, eu ter, né? É tanto que ele diz, crescei e multiplicai-vos. Se ele me diz para crescer e multiplicar-me, né, com a minha família, ou seja, eu estando aberto à vida e disposto para que ele dê os filhos que ele queira me dar, significa dizer que o próprio Deus vai também me favorecer a dar o sustento para toda essa multiplicação que se dará em minha vida, se assim for da vontade dele. Então é inteiramente legítimo que eu corra atrás, né, de bens para manter-me, mas eu não posso fazer disso o meu fim último, né? E, em função disso, veja que muitas vezes a pessoa pode ser boa, né, pode ter várias qualidades, mas chega nesse ponto, acaba prevaricando. É o caso do moço rico do Evangelho. Quando chega diante de Jesus, e ele mesmo, Nosso Senhor, o convida a fazer parte do colégio apostólico, né? O moço rico do Evangelho, ele teve, tudo indica, né, que ele foi chamado a ser um apóstolo de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou pelo menos um discípulo, né? Está junto ali daqueles 70, mais de 70 discípulos, né? E o que aconteceu? Ele se fecha, porque Jesus diz, se tu já praticas os mandamentos, como de fato Jesus sabia, Deus já via que ele de fato não estava mentindo, o que acontece é que ele se fecha e vai embora entristecido. Por quê? Porque tem um coração avarento, né? Tem um coração avarento, e o próprio Jesus fica triste com isso, ao ponto de dizer, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Repito, a palavra rico não pode ser deturpada, achando que quem tem uma certa posse já está condenado, né? Não é isso. O rico é aquele avarento que está apegado aos bens materiais. E qual é a virtude? A virtude que se opõe, né, à avareza. É exatamente a caridade, né? A generosidade. Portanto, aproveito aqui para usar-me de uma outra frase, uma outra afirmação de Jesus, quando, diante de Santa Maria Madalena, que estava ali lavando, né, os pés de Nosso Senhor com um bálsamo caro, Judas, né, Judas que já estava, infelizmente, com más intenções, apontou para Maria Madalena e disse, por que é que não vende esse bálsamo e dá aos pobres? Aí Jesus responde o quê? Pobres sempre tereis entre vós, mas a mim não. Então, quer dizer, aquele ato que ela estava fazendo de grandeza, né? É mais ou menos como hoje, quando nós temos um altar belíssimo, né? Um altar onde se celebrará a Santa Missa revestido de ouro. Não significa dizer que aquilo ali tem que ser... não, ali é de todos. E, sobretudo, para a maior glória de Deus. Então, essa frase que Jesus deixou registrada, e está lá no Evangelho, mostra que, de fato, isso é uma realidade que nunca deixará de termos entre nós, né? Pobres, pessoas humildes, pessoas simples. Porém, quando o ser humano busca sempre a Deus, seja o pobre, seja o rico, aquele que é rico, né? Aquele que tem posses, portanto, ele poderá fazer uso da virtude da generosidade
ajudando aquele que precisa. Né? Existe um ditado muito conhecido, popular, que diz assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Né? Portanto, para eu vencer esse mal, se de repente é a minha dificuldade, né, o meu vício, que está mais... eu sou mais propenso a praticar, então devo eu pedir a Deus a graça de ser generoso, né? De buscar sempre fazer o bem, claro, na medida do possível, né? A gente tem que fazer, tudo é dentro do equilíbrio. A virtude está no meio, né? É um ditado, uma frase em latim, né? Que diz: viritus in medio, a virtude está no meio. Nem posso ser exagerado demais para um lado nem para outro. Bom, próximo, nós já vimos aqui três virtudes, né? Ou três vícios, com suas virtudes opostas: a soberba, a inveja, a avareza. Agora, a ira. Né? A ira. Às vezes a gente pode pensar, ira, né? Quando é que eu cometo esse pecado, né? Será que tem, né? Enfim, vai depender também um pouco do temperamento, né? Tem pessoas que às vezes têm um temperamento mais forte, né? Mais colérico, mas a ira, de fato, não deixa de ser um pecado. É um movimento excessivo de fúria, né? Que surge na alma, surge no nosso ser. Muitas vezes o movimento vem por impulso, né? A gente age por impulso. Aí é interessante aqui, né? Atos, né? Atos pecaminosos, né? A gente peca por pensamentos, palavras, né? Ou seja, olha só, vamos fazer só uma analogiazinha aqui, né? A inveja, né? Muitas vezes eu peco por pensamentos, as pessoas não precisam nem ver, né? Basta eu pensar, eu estou pecando, né? A ira, atos, palavras, né? Palavras e atitude. Eu falo algo ríspido com um irmão por um ímpeto de ira. E muitas vezes o que causa, o que faz a pessoa ter um movimento de ira? Na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, é por puro amor próprio. Agora eu quero explicar o que significa esse amor próprio. Porque às vezes, eu acho interessante, né? Algumas pessoas fazem umas publicações assim nas redes sociais, exaltando esse amor próprio, né? O amor que eu devo ter a mim mesmo. Que na realidade ele é lícito. Na verdade, aí a gente vai ver um paradoxo, né? Nessa questão do amor próprio. É uma afirmação, mas que tem aí como se fosse uma contradição nela mesma. Porque como o próprio Jesus nos ensina, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se ele diz que eu devo amar ao próximo como a mim mesmo, é porque eu devo, em primeiro lugar, amar a mim mesmo, porque eu sou o próximo de mim mesmo, né? Inclusive tem esse porém. Mas esse amor próprio é exatamente o amor próprio egoísta. Que se nós não soubermos segurar as rédeas do legítimo amor próprio, nós acabamos por ter o amor próprio de maneira invertida. Ou seja, eu amo mais a mim do que ao outro. E não é assim. Eu tenho que amar mais ao outro como eu amo a mim mesmo. Né? Então, entrando aí nesse mérito, a Jânia está perguntando aqui, a internauta que está conosco, a Jânia Almada. Obrigada, Jânia, pela sua presença. E todos os irmãos que estão aí... Salve Maria, Jânia. ...curtindo aí a nossa live. Ela está perguntando Sim. Como controlar esses impulsos, né, Renato? Eita, não. Né? Enfim, como sempre eu falo, a graça de Deus sempre em primeiro lugar, né? Buscar sempre o auxílio de Deus apoiado na graça. Mas tem uma afirmação de São Paulo que ele diz assim: Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então eu tenho que ter a colaboração também na hora da prática do bem. Né? Eu preciso dar a minha parte. E a virtude oposta à virtude da ira, a raiva, né? Aquele impulso de raiva que eu tenho, é a virtude da paciência. Né? Paciência. Eita, eu peço tanto essa virtude. Às vezes eu sou meio problema, Não, com certeza. Os temperamentos humanos, né, são 4 temperamentos. Existe o temperamento. Esse é um outro assunto que nós poderíamos usar para uma live também, que tem a ver com essa questão da busca da prática das virtudes. Mas falando aqui rapidamente, os temperamentos que todos nós temos, acabamos tendo os 4, mas tem um deles que se sobressai. É o temperamento
fleumático, temperamento melancólico, colérico e sanguíneo, né? Esses 4 temperamentos. Eu acredito que o brasileiro, de modo geral, ele é mais tendente a ter o temperamento sanguíneo. O que é isso? É a pessoa que é muito expansiva, ela é muito comunicativa, ela explode muitas vezes. Quer ver um apóstolo que tinha o temperamento sanguíneo? Pedro. Então, São Pedro. Isso. Ele mesmo. Eu me identifico muito com São Pedro, viu? Por isso que você ficou à frente da capela de São Pedro tanto tempo. Mas o apóstolo São Pedro, ele tinha essa explosividade, né? Mas muitas vezes ele voltava atrás, não tinha firmeza, né, de alma para continuar. Depois do Pentecostes, da graça que saiu, aí sim, né, ele tornou-se o Pedro que nós conhecemos, né? O primeiro Papa, né, o primeiro chefe da igreja. Deixa eu dar uma dica aqui para a Jânia. A Jânia está perguntando onde encontrar esses temperamentos. Inclusive, eu assisti uma vez o padre Paulo Ricardo. Ele deu um curso sobre esses temperamentos. É muito interessante e profundo, viu, Jânia? Padre Paulo Ricardo, procure lá no site dele. Isso, exatamente, tem. Então, enfim, quando nós temos um temperamento assim, é interessante a gente até mesmo se aprofundar nisso para nós nos identificarmos em qual desses temperamentos nós vivemos mais. Eu queria contar um fato de um santo. Eu contei esse fato numa das formações da consagração. Não sei se a Bia vai lembrar, mas o santo chama-se São Clemente Maria Hofbauer. E, resumindo aqui, para não alongar muito a história, esse santo ele tem um temperamento colérico. O temperamento colérico, eu acho que é um dos mais difíceis, porque a pessoa normalmente costuma ter a tendência a guardar rancores. Né? O colérico é aquele que, quando alguém faz raiva, quer dizer, quando alguém lhe ofende, ele não quer nem saber mais, não quer saber de pedir perdão. É um pouco difícil esse temperamento. Né? E São Clemente tinha esse problema. São Clemente Maria Hofbauer, um santo alemão, e ele fundou lá na Alemanha, na sua cidade, uma comunidade para cuidar de crianças carentes. Né? E, como toda instituição, vivia de doações. Determinada noite, ele viu que não tinha nada na despensa para o dia seguinte, para o café da manhã das crianças. Ele resolve ir atrás do pessoal que, né, enfim, que pudesse ajudar. Mas isso já era madrugada. E a única coisa que estava aberta era os bares, né? Nos bares, o pessoal bebendo, não sei quanto. E aí ele, vou entrar aqui. Ele já era conhecido, né? Claro, revestido com o seu hábito religioso. Aí ele entra lá no bar, aquela bagunça. O pessoal até se assusta, né? Puxa, o que o padre veio fazer aqui, né? Mas aí ele vai e chega para um dos homens que estava ali sentado, com aquelas canecas de cerveja, tudo sujo, não sei quanto, e ele sabia que era um homem que tinha uma certa condição, um grande empresário da cidade. Ele pede a aquele homem uma ajuda, né? Olha, minhas crianças estão precisando, amanhã não tem nada para o café da manhã e eu gostaria que o senhor pudesse ajudá-los. O que o senhor faz? O que o senhor pode fazer? Aí ele ali, tal, embriagado, pega a caneca lá e joga, né, aquelas coisas lá, a cerveja na cara do santo, né? E ele era colérico. Um colérico que seja desequilibrado, nessa hora ele parte para cima do outro e mata. Né? E aí o que ele faz? Ele muito calmamente, imagina, né? O fígado dele devia estar fervendo. Aí ele tira um lenço, enxuga assim o rosto, aí fala assim, olha, isso aí que o senhor fez é para mim, que eu mereço. Mas para minhas crianças lá, o senhor vai dar o que mesmo, hein? Aí o homem se derreteu. E esse homem passou a ser um grande benfeitor da obra de São Clemente Maria Hofbauer. Imagina se ele tivesse tido um movimento de ira. Né? Claro, ele era um santo, já com certeza em alto grau de virtude, porque o santo é santo em vida, né? O santo não é santo depois que morre. Uhum. Mas veja só, né? Como que, quando no início da live nós dissemos que nossas atitudes, elas têm uma repercussão que vai até o fim do mundo. Ou seja, esse homem certamente se salvou, né? Se aproximou de Deus. Por quê? Por um ato de virtude e por um ato de paciência, de mansidão, de humildade. Uma oração muito boa, aproveitando nós, né?
Isso é um problema que acontece com todos nós. Mas tem aquela oração muito bonita. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Então, essa oração, para quem tiver uma tendência, né, a ter ira, conta até 10, né? Tem também essa dinâmica aí. Depois reza essa oração, né? Coloca na intenção diária, né? Para ter a mansidão e a paciência de Nosso Senhor, né? Mais devoção também ao Sagrado Coração de Jesus, viu? Mais devoção ao Coração de Jesus, porque o coração de Jesus é paciente. Pois não. Nós vamos já marcar. Eu estava hoje mesmo fazendo uma programação das lives da Lição Filhos da Mãe da Misericórdia. E nós temos uma programação de 10 lives no mês, fora os vídeos, né? E o próximo tema você já está convidado para a gente falar sobre os temperamentos. Tá bom? Pronto. A gente só vê perfeito. Tá certo? Mais lá para frente. Perfeito. Ótimo. Tá perfeito. E falando no coração de Jesus, está ali, bem atrás aí de você, tem o Sagrado Coração de Jesus. Tem o Sagrado Coração de Jesus bem aqui e o Imaculado Coração de Maria bem aqui. Lindo também. Ótimo. Aconselho que todos que estão aqui acompanhando a live possam ter em casa também uma fotografia, né, do Sagrado Coração de Jesus, fazer até a entronização, né? São costumes que infelizmente ficaram esquecidos, mas faz parte da tradição da igreja e isso traz bênção para dentro de casa. E a devoção ao coração de Jesus, ela realmente é indispensável. O próprio Jesus que pediu, ele mesmo que aparece, né? A Santa Margarida Maria Lacoste, e pede a devoção a ele. Né? Uma observação aqui que eu gostaria de fazer é que eu, inclusive, já escutei até em uma pregação. O que acontece com nós? Né? Que nós tivemos essa primeira conversão. Nós que estamos na igreja, fazemos uma caminhada na igreja, o que dá para perceber? Né? A gente falando assim, se aprofundando sobre os vícios, né? Os pecados capitais. Que nós passamos pela primeira conversão, né? Deixamos os pecados mortais, mas esses pequenos vícios, né, que nos levam ao pecado mortal, nós ainda convivemos muito com eles. E às vezes até por falta de conhecimento, né? Da gravidade que eles são, na realidade, a sua espiritualidade e até mesmo para as pessoas, né? Pessoas de dentro da igreja que têm ira, pessoas de dentro da igreja que falam mal dos outros, que têm inveja, que continuam ainda alimentando esses vícios e não passa por essa segunda conversão, né? Porque a primeira conversão foi aquela de estar na igreja, de deixar os pecados mortais, mas é necessário essa conversão da questão dos vícios, né? Exato. E isso acontece através do conhecimento, certo? E da vontade de você realmente renunciar a esses vícios, fazendo exatamente o que nós estamos falando aqui. Colocando no lugar do vício, a virtude. Exatamente. Porque o próprio nome capital, né, diz o fato de se chamar vícios ou pecados capitais é porque ele é a origem de todos os outros, né? Você está me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Eu dei uma pausa aqui no meu vídeo aqui, mas dá... Às vezes pausa a imagem, mas a voz fica. Pode continuar. Então, os vícios capitais, né, são capitais por isso, porque ele capta, né, o restante dos demais vícios que me levará, né, a um precipício. Né? Por isso que ele é a raiz para os outros tantos vícios que se ramificam. Né? Assim como existe uma capital de um estado, então existem as outras cidades que vão dependendo daquela capital, né? Então, mais ou menos é algo assim. Então, por isso que é necessário o conhecimento, e isso que você falou, isso é fundamental para aumentar em mim o amor à igreja, o amor a Deus, o amor à religião, né? O amor à fé. Então, isso tudo é fundamental. Esse conhecimento que nós temos, que nós vamos nos aprofundando, porque só ama mais quem conhece, né? Quem se aprofunda no conhecimento vai ter a capacidade de amar. Amém. Bom, prosseguindo aqui, tá dando certo aí, né? Tá, pode continuar.
Certo, que a imagem. Mas a imagem para você está funcionando ou não? A imagem pausou, mas a voz tá legal. É a sua conexão aí, viu? Eu acredito que sim. Mas eu acredito que volta, né? Volta, Bom, volta. Não pare não, volta. então vamos para o próximo, que aqui é um outro vício, né? Que acaba por trazer uma reflexão muito grande para nós e não deixa de ser um dos principais vícios e males da humanidade, que é o vício da luxúria. A luxúria que muitas pessoas confundem com a questão do luxo, né? Não é exatamente isso, não. Sobretudo as pessoas que são bem leigas na matéria, né? Luxúria tem a ver com exatamente a impureza, a imoralidade, né? A banalização do sexo, né? Intemperança, ociosidade, né? Ociosidade, tudo isso tem ligação com o vício da luxúria. Pornografia, Ou né? seja, Libertinagem, pornografia, sexo desregrado, sexo contra a natureza. Não é isso? tá ouvindo, Bia? Tô ouvindo. Pode continuar. Né? Nós estamos agora abordando a luxúria. Vou pedir aqui a conexão com o Renato, ele está voltando. Oi, Renato. Pronto, voltou. Pronto, bora lá. Estamos na luxúria, então, né? Isso, luxúria, né? Luxúria. Então, enfim, é um assunto que está visível aí, né? Que é algo cada vez mais, como disse no início da nossa live, né? Usando das palavras do Papa São João Paulo II, o pecado ganhou o direito de cidadania, né? E, sobretudo, esse é o pecado mais explorado no nosso século, né? Enfim, na verdade, desde o início do século passado, toda essa revolução sexual começou lá mais ou menos pela década de 20, né? Imagina, onde a imoralidade não estava ainda assim. Ora, Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, em 1917, ela acusa as modas imorais, né? Imagina, naquele tempo, mais de 100 anos atrás. E quando nós vemos as fotografias daqueles momentos, do Milagre do Sol, enfim, os trajes da época, por exemplo, né? E hoje em dia, né? Como é que não é? Tudo praticamente favorece a luxúria, né? Eu quero citar aqui um pensamento que está escrito no livro, num livrinho fininho, assim, que foi escrito pelo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que é o formador do Monsenhor João Clark. Ele escreveu um livrinho, isso na década de 50. O livro é intitulado de Revolução e Contra-Revolução. Nesse livro, ele traz à tona tudo o que se passa de decadência no mundo de hoje, a partir da decadência lá atrás, da Idade Média, né? Quando a Idade Média tem muito criticada, né? Muito deturpada, mas foi o auge onde a igreja floresceu, onde deu o maior número de santos para a igreja, né? Onde a virtude se praticava com muito mais frequência. Não é à toa que existem muitos santos reis, ou seja, chefes de Estado, que foram santos, né? Inclusive, faço aqui referência à virtude da caridade, né? O oposto da avareza, pessoas de posse, nobres, que foram santos. Mas, em determinado momento, a decadência, né? O pecado começou a ser mais explorado. A gente pode fazer aqui uma pequena analogia, né? Com a luta constante que os homens tinham para que o pecado não avançasse. Basta ver os santos que surgiram, como São Francisco de Assis, que surgiu num momento em que a Idade Média vivia uma crise espiritual, onde a soberba, né? A soberba estava começando
a tomar conta da mentalidade humana naquela época, e Deus solicita São Francisco de Assis, aonde ele consegue frear, né? Ele se vestindo de saco, né? Trazendo à tona o auge do mais auge do que seria a prática da humildade, e ele consegue frear, né, aquela mentalidade, e a partir dele surgiram outras ordens religiosas que foram freando. Infelizmente, quando chegamos aí pelo século XIV, mais ou menos, o mundo já tinha passado por tantas e tantas dificuldades, o egoísmo foi tomando conta, né? Chegou a pontos, na própria Idade Média, de reis cristãos brigarem uns com os outros por causa da avareza, né? Aí a gente vai vendo aí o pecado, o vício, né, que toma conta, né, das nações. E, no entanto, tô dizendo que um vai ser... não escutei. Voltou? Voltou, tá normal. Pronto. Então, quando foi a partir da Revolução, mais ou menos do Renascimento, né? Quando o ser humano começou a exaltar demais, né, a parte humana, sobretudo a gente vê isso refletido nas figuras, nas gravuras, né? Aí depois veio a Reforma Protestante, a Revolução Protestante, que fez a separação, né? Infelizmente, Lutero trouxe essa divisão na igreja. Depois, a Revolução Francesa, Revolução Comunista, e hoje nós vivemos uma revolução ainda pior, né? Onde o ateísmo completo, nós não temos mais as condições de, infelizmente, pregar a palavra como deveria, porque nós podemos sofrer represálias por isso. E, para não alongar muito o assunto, nesse livrinho, onde ele sai fazendo uma análise do que foi a decadência da humanidade, chegou-se a uma conclusão de que as molas propulsoras dessa revolução, que tem na sua raiz, né, o mesmo pensamento, é exatamente a exploração do orgulho e da sensualidade. Então, quando nós nos deparamos hoje em dia com o que está dentro de nós, o que nós vemos, basicamente, é sempre, nem que seja uma pontinha, mas você vai ver ali ressaltado um convite ao orgulho e um convite à sensualidade. Sobretudo nas propagandas, né? O mundo hoje é o mundo da imagem, né? Nós vivemos o mundo da imagem. Tá aí, não é à toa que estamos aqui reunidos através de uma imagem. Porém, nós estamos fazendo um bom uso disso. Mas não é a totalidade. É uma porcentagem mínima de quem, de fato, utiliza esses meios para o bem. A maioria das pessoas utilizam esses meios da imagem para pecar por orgulho e, sobretudo, por sensualidade. Então, imagina a quantidade de pecados que são cometidos por um celular, pela televisão, né? Antigamente, por impressos, né? Revistas, jornais, etc. Hoje, sobretudo, por esses meios que nós temos aqui, né? Que é muito mais prático. No bolso, você tem um instrumento que pode lhe levar para o bem ou pode lhe levar para o inferno, que é um celular, né? Então, cabe a nós ter um cuidado extremo. E a virtude que vai me ajudar a combater esses pecados, né, esse vício da luxúria, é a virtude da pureza, a virtude da castidade. É a virtude da castidade sendo praticada em toda e qualquer circunstância. O meu vídeo parou, você está ouvindo, né? Está ouvindo aí? Então, toda e qualquer circunstância da minha vida, seja o casado, solteiro, religioso, seminarista, viúva, eu tenho que me colocar diante de Deus praticando essa belíssima virtude da castidade. E para eu praticá-la, só tem uma solução. É fugir das ocasiões. Não existe outro enfrentamento dos pecados que me levam a cair nos vícios da luxúria, que não seja a fuga do pecado. Só tem dois tipos de vícios de pecados, né, que eu devo fugir. É o pecado, as tentações, perdão. As tentações que eu devo fugir é a tentação contra a fé, dúvidas contra a fé. Claro, se eu tenho dúvidas, devo buscar o esclarecimento, né?
alguém competente, né? Um sacerdote, confessor, enfim, a própria igreja já tem isso disponível, inclusive a própria internet fornece, né? Através do catecismo, do direito canônico, do código, etc. Então, é a fuga de tentações contra a fé e contra a pureza. Eu devo me manter fiel sempre. Então, peca gravemente. Olha só, por exemplo, eu vou citar aqui, né, uma pessoa casada que caia, né, nesses pecados contra a castidade, porque aí pensa que porque é casado ele pode ter uma certa liberdade de ter acesso a certas coisas, né? Não, não é assim não. O pecado, e é pior ainda, viu? Um solteiro. Vou usar aqui uma linguagem bem fácil de entender. O pecado de um solteiro que frequenta sites de pornografia é um. O de um homem casado que frequenta os mesmos sites de pornografia é pior ainda, porque ali ele comete o adultério juntamente com a visualização, entende? Negócio sério. Então, se eu não fugir disso, né? Isso serve, claro, para homem, para mulher, né? O homem em si tem a tendência maior, né? Pela natureza do homem, né? Mas, enfim, isso serve para qualquer ser humano batizado, né? Bom, Renato, agora... vou desligar de novo para te retornar, porque a tua imagem parou. Vamos fazer do mesmo jeito que fizemos há pouco tempo. Tá bom. Conecte aí, conecte mente. Chamar aqui novamente o Renato, que está tendo um probleminha lá com a internet dele. A internet está lenta, está travando o tempo todo. Nós faltamos 2 pecados para que a gente possa concluir a nossa live. Vai entrar agora no pecado da gula e da preguiça, acredito. Agora vamos entrar no pecado da gula e da preguiça, né, Renato? Falta 2 pecados. Vamos lá, para poder também não cansar demais aí o pessoal que está na live, né? Bom, a gula. A gula é interessante, viu? A gula tem uma certa amizade ali com a luxúria, viu? A gula, ela anda meio de mão dada com a luxúria. Por quê? Porque a gula me satisfaz, né, os prazeres do corpo, né? E a luxúria é exatamente isso, né? A luxúria, ela me dá o prazer carnal. E a gula também. Então, se eu sou tendente à gula, eu posso acabar, em determinado momento, caindo nos pecados contra a carne, né? Os pecados da carne. Então, é o que também? É fazer uso do alimento de forma desequilibrada. Da mesma maneira que a avareza me faz usar das criaturas para o meu benefício, para os meus egoísmos, assim também é a gula. Agora alguém pode dizer, puxa, mas tem, né, fulano de tal come tanto assim, ele vai lá no almoço e come 1 quilo. Será que ele está cometendo o pecado da gula? Depende. Se a pessoa tem, né, o organismo à disposição para se alimentar assim bem, isso não significa que ele está pecando por gula, não. Vai depender se a pessoa está usando ao ponto de, inclusive, passar mal, né? Come exageradamente e depois fica ali, passando mal, né? Isso tanto para a comida como para a bebida, né? Porque a própria bebida em si não é um pecado se fazer uso, né, da bebida. Eu me refiro aqui à bebida alcoólica mesmo. Mas tem que se saber fazer a coisa de maneira social. Porque, inclusive, eu guardei aqui uma frase que é do próprio formador do Monsenhor João, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que ele diz o seguinte, ele dizia isso para todos os que conviviam com ele, né? Uma boa refeição, olha só, uma boa refeição é motivo para um bom convívio. Entendam só. Ou seja, quando eu vou... Pode ser um banquete, né? Aquele banquete maravilhoso. Se eu preparei aquilo, convidei os meus amigos, sobretudo nos momentos de festa, a ceia de Natal, né? Onde a gente pode perfeitamente fazer um bom uso de um bom prato, né? Até mesmo investir, né? Gastar, se eu puder para isso, gastar um pouco mais para fazer uma boa refeição com meus familiares. Isso deve ser um motivo para eu fazer um bom convívio com aqueles com quem que eu amo, né? Aquelas pessoas que ali vivem comigo. Ou seja, eu saio simplesmente do comer por comer
e elevo o ambiente, a minha alma, para um convívio quase como que um convívio celeste. Está ouvindo, Bia? Tá ouvindo? Pronto. Há quem diga que no céu teria, ou terá, ou tem, né? Porque o céu já é a eternidade, então, refeições, comidas, né? Muitíssimo mais extraordinárias do que aqui na Terra. Por que seria isso? Porque é uma coisa aprazível, né? E no céu, na eternidade, a alma e o corpo também, né? Após a ressurreição da carne, irá usufruir de prazeres fantásticos, né? E como o ato de comer é um ato prazeroso, então isso tudo indica que no céu teremos também a oportunidade de ter um banquete, né? Enfim. Então, ou seja, pois não? Relacionado à bebida que você comentou, essa bebida ela não pode se tornar bebedeira, embriaguez. Porque lá em 5,19 condena a embriaguez. Diz que embriaguez é uma obra da carne e quem a pratica não herdará no reino do céu. Está muito claro lá em Gálatas 5,19. Né? Então, essa bebida ela não pode se tornar uma embriaguez, um vício que leva a embriaguez. Isso. Exatamente, porque hoje em dia, infelizmente, né, a bebida, de fato, ela é usada, na sua grande maioria, né, as pessoas do mundo que a utilizam para o bel prazer e, a partir daí, outros vícios que afloram. A própria luxúria, né, a ira, né, o sujeito fica violento se ele tem a tendência, né, a cair no pecado do vício, né, da bebida, mas a própria bebida em si, ela não é maléfica, porque a própria igreja edificou, né? O próprio Jesus colocou como sendo elemento primordial para a consagração do seu corpo e sangue, o elemento vinho, né? E o vinho é vinho, o vinho sempre foi vinho, né? Uhum. Mas ela tem, né, esse teor, esse poder. Tem uma frase também na Escritura que diz o seguinte: o vinho, olha só que coisa interessante, né? O vinho alegra o coração do justo. Ou seja, justo na Escritura já direcionado à pessoa que pratica o bem, um santo, né, um virtuoso. São José é chamado. Oi, Renato. Renato? A internet do irmão e a virtude que combate esse pecado. A internet não está colaborando não, né, amado? Não, tá não. Eu não vou falar, né, qual é a internet que eu uso aqui, porque seria antiético, né? Mas eu acho que é um probleminha mesmo técnico aqui do meu fornecedor de internet, né? Mas eu não sei onde foi que eu parei aí, porque o seu travou, né? Vamos lá para a preguiça, né? Como é que bora. Vamos para a preguiça para a gente poder fechar aqui a live. Pronto. Então a questão da gula tá bem claro, né? A pessoa que faz uso de um elemento alcoólico, a bebida alcoólica, a comida, quer dizer, o exagero em qualquer coisa que seja levará à gula sempre, né? Agora, no caso concreto da embriaguez, como você bem ressaltou, aí ela tem um agravante, porque o indivíduo ele pode ter reações adversas, pode se tornar agressivo, e aí desencadeia num abismo que vai puxar outro abismo, né? Agora, bora para a preguiça. Não vamos para a preguiça, né? Bora combater a preguiça. E ninguém tem esse vício aí, né? Mas, Bia, só um porém. Nós esquecemos de dizer qual é a virtude contrária à gula. Esquecemos da virtude. Nós estamos ressaltando a virtude, né? Tá ouvindo aí? Tô ouvindo. Pronto, a virtude contra a gula é a temperança, a sobriedade e a mortificação, ou seja, um exercício.
Tá para ouvir, viu? Renato? Alô, Renato? Eita, amados, aqui a internet do amigo Renato não está colaborando hoje conosco. Ele está falando da gula, né? E da virtude que nos ajuda a vencer a gula, que é a temperança. Vamos ver aqui se ele retorna para que a gente possa concluir a nossa live. Está faltando só mais uma para concluirmos. Pronto. Tá vendo aí, Bia? Pronto, a virtude que combate a gula, a temperança, não é isso? Temperança, sobriedade e a mortificação, né? Eu fazer jejuns, me abster-me de vez em quando de carnes, né? Sobretudo quando a igreja pede, nas sextas-feiras, toda sexta-feira, preferencialmente fazer uma abstinência de carne, né? Então, vale muito a pena pôr em prática isso no nosso dia a dia, que vai me ajudar a combater esse vício da gula, né? Se eu, por acaso, tiver essa tendência. Agora, por fim, a preguiça. A preguiça é aquele estado de espírito de... Tem uma palavra que eu não sei se alguns todos conhecerão, mas se chama modorra, né? Aquela coisa da pessoa ficar com aquela... Enfim, na verdade, é a vontade de não trabalhar, né? Aquela coisa de não querer se esforçar. E é um pecado complicado, pode se tornar um pecado grave, sobretudo se eu sou chamado ao matrimônio, se eu sou casado, tenho obrigação, né, tenho responsabilidade de pessoas que dependem de mim, eu não exercer o meu dever de Estado, eu estarei pecando, grave, pode ser até um pecado grave, né? E não estou cumprindo com aquilo que o próprio Deus determinou, sobretudo por consequência do pecado. Trabalhar, ganhar o pão com o suor do rosto. Então, eu preciso, né? Claro, existe e outra, né? Um trabalho legítimo, justo, honesto, né? Porque senão, com qualquer desequilíbrio em matéria de preguiça, a pessoa vai, com certeza, cair nos outros tantos vícios aqui que nós já vimos, né? Então, a preguiça também, tanto preguiça de trabalhar, como preguiça mental. Vamos também separar essas duas coisas, porque a gente vai encontrar muitas pessoas que são diligentes, que são esforçados no trabalhar, mas tem preguiça mental, não quer saber de ler, não quer saber de se aprofundar, não quer saber de rezar, preguiça na oração, né? Isso também é outra coisa que é preciso ser combatida, porque não é só a pessoa que quer ficar deitado na rede até 10 horas da manhã, esperando cair do céu, né, o prato de feijão. Não é só esse o preguiçoso, não. Existe o preguiçoso por não querer buscar a Deus, né? Buscar a verdade, conhecer. Então, aquilo que eu falei mais ou menos no início, também da pessoa não querer conhecer a verdade, né? Na ideia de não pecar porque não sabe que é pecado, por falta, né, portanto, de conhecimento, uma pessoa dessa pode estar sendo um grande preguiçoso. Né? E eu acredito fielmente que isso é pior do que uma preguiça física, né? Então, o que precisa? A virtude oposta, né, à preguiça, é a diligência, a disposição, né? E para combater esse mal, eu preciso muitas vezes fazer um sacrifício mesmo. Então, colocar o despertador para tocar, às vezes 1 hora mais cedo do que eu costumo, né, do que eu preciso. Faz um exercício físico. O exercício físico é muito bom para o caminhar da vida espiritual também. Ele é tanto bom para combater a preguiça, como também é bom para combater a luxúria. Porque você vai preencher a sua cabeça. Falando nisso, esqueci. Pronto. A luxúria, uma dos vícios aí, né, ou dos defeitos que tem a ver com a luxúria, é a ociosidade, que tem a ver também com a preguiça, né? Então vejam só, gula, luxúria, preguiça, são esses 3 vícios aí, ó, que estão enraizados. E para concluir, como eu mencionei, esse pensamento do Dr. Plínio sobre
as molas propulsoras, né, dessas revoluções aí que a gente vem vivendo, que é o orgulho e a sensualidade. Que Oi, Renato. Oi? Alô? Ei? Oi, Renato? Tá ouvindo aí? Tô. Pode falar. Então, veja só. Seguindo essa tese, né, que o professor Plínio Corrêa de Oliveira escreve, né, decifra, escrevendo o seu livro, do orgulho e sensualidade que são explorados em tudo que nós vemos praticamente no nosso mundo de hoje, nesse nosso mundo moderno. Veja só, o orgulho, ele está ligado a, pelo menos, diretamente, né, ligado a 4 desses vícios. São os 4 primeiros. A soberba, a inveja, a avareza e a ira. Eles estão ligados, têm uma ligação direta com o orgulho. Todos têm ligação com o orgulho. Mas esses 3, soberba, inveja, avareza e ira, foi os 4 que nós vimos por primeiro, ele tem ligação direta com o orgulho. Luxúria, gula, preguiça, eles têm a ligação com o orgulho, mas eles têm uma ligação mais aproximada da sensualidade, né? A luxúria nem se fala, né? A gula tem aquela ligação porque você come, bebe exageradamente na intenção de satisfazer o seu corpo, a carne, etc. E a preguiça do mesmo jeito. A pessoa quer ficar ali deitada no arreio o dia inteiro para satisfazer somente o seu corpo, né? E mais nada. Então, veja só como que isso tem muito a ver, né? Esses 2 pontos. E, portanto, resumindo aqui, né? As virtudes, uma vez que os vícios caminham juntos, a gente nunca vai ser... podemos ter vamos supor, né, um vício de estimação, mas os outros vêm atrás. Assim também as virtudes, uma vai sempre puxar a outra. E as principais, né, as virtudes que são opostas a tudo isso, que vai ser justamente fazendo um contrário, né, a essas molas que propulsionam a revolução, que é o orgulho e a sensualidade,